Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Estou lembrando do profeta que foi Amós. Para explicar que ele não era profeta, fica cheirando a traseira do caminhão aí. Quando você estiver dirigindo na estrada, não fique a 1 metro do veículo da frente. Acontece isso. Você ouviu o barulho? Sim, a carreta passou e raspou no carro do lado ali. Quando eles passaram aqui, eu vi que eles estavam em perigo, porque a carreta, imagina aquelas carretas longas de 30 metros, tá aqui, ó, e tem uma curva para a direita aqui. Tem uma curva para a direita, que eu tô com a mão esquerda, né? Mas é para a direita a curva. E aí o outro carrinho, um desses carrinhos populares, estava bem embaixo assim. Eu entrei em agonia, parecia que o carrinho ia meter a fuça na rabeira da carreta. Graças a Deus ele freou a tempo. Parece que bateu alguma coisa lá na frente, mas não foi no carro que eu estava vendo, não. O Amós, explicando a sua vocação, o profeta falou assim para ele: ó, seu boieiro, porque ele era boieiro, vai profetizar lá na sua terra. Ele era de Tecoa. E aí ele respondendo, ele disse: não, de fato eu não sou profeta. Não, de fato eu não sou filho de profeta. Mas aí ele diz o que deve ser o nosso slogan. Estou pensando ainda. Eu achei muito forte, muito bonito. Ele disse: não sou profeta, nem filho de profeta, mas rugindo o leão, quem não responderá? Se você está na mata e você ouve um rugido de um leão, você vai ficar sem resposta. Na hora você vai colocar sua arma em risco. E você vai ou vai fugir. O leão está rugindo. Sabe quando Eliú, amigo de Jó, disse: eu não sei muita coisa, mas a palavra de Deus está dentro de mim. Eu preciso falar alguma coisa, eu estou a ponto de estourar. Então é isso. Foi assim que começou esse nosso projeto chamado Vigia das Pessoas. Eu estava na encruzilhada da minha vida, tive que me desaposentar. E eu pensei assim, já que eu vou ter que me desaposentar, então eu vou arrumar uma atividade que eu possa me divertir. Eu falei para o Vigia das Pessoas: o que eu poderia fazer, ainda que eu tenha que levantar de madrugada? Sim, é madrugada. Agora está amanhecendo o dia aqui na metrópole paulistana. Agora são por volta de 6 horas. Pode ver? O dia já está clareando. Em dias normais eu chego aqui muito mais cedo. Eu chego aqui por volta das 5 horas. Mas hoje, como eu estou de férias, eu estava jubilado, aí me desaposentei. E agora eu estou de férias. Por isso eu posso acordar um pouquinho mais tarde.
para ficar bem à vontade com você. Porque rotineiramente eu acordo às 3 da manhã. Então das 3 às 5 eu levanto, faço as minhas meditações, me preparo e saio para o trabalho. Mas agora não, eu posso ficar à vontade aqui, porque nós temos o dia todo. Eu sei que talvez você não tenha, mas uma coisa eu peço: tenha paciência. Nós acabamos ontem a minissérie dentro da série Os Grandes Profetas Maiores. A minissérie que eu chamei de Visões do Céu. Vá com Deus, meu irmão. Eu chamei de Visões do Céu, porque se trata da visão que o profeta Jeremias teve do santuário no céu. Ele viu o santuário no céu. E enquanto eu fazia a exposição, eu li ali que haveria também em Jerusalém um príncipe. Eu até identifiquei esse príncipe como o rei. Não está totalmente errado. Mas aí hoje de manhã eu estava ouvindo um sermão e aí o pastor estava pregando. Não sei se ele é pastor, eu sei que ele é professor. Michelson Borges. E aí ele estava explicando Daniel capítulo 11. E ele disse que quando fala ali do príncipe, usa uma palavra que na verdade significa sumo sacerdote. E então eu compreendi a visão mais ampla. Jerusalém não vai ter um príncipe. Tá, vai ter o príncipe, o rei Jesus. Mas ele vai ter o título de sumo sacerdote, arquianjo. Entende? E nessa função de sumo sacerdote, ele vai atuar em Jerusalém. Então é como se fosse o sumo sacerdote da Jerusalém. É como se fosse o sumo sacerdote ministrando no templo. Por isso é importante que, uma vez aceitada a mensagem da volta de Jesus, você introjeta em seu espírito essa visão da igreja como sendo um templo de Deus, da igreja como sendo Jerusalém, entende? Então, o templo de Deus é o protótipo da cidade santa Jerusalém. E a Jerusalém, a cidade santa, ela é o protótipo do céu. Assim como Israel era o protótipo dessa Jerusalém celestial. Entendeu? É por isso que essas imagens precisam estar inculcadas em nossa cabeça, para que possamos compreender as profecias bíblicas. Como nós encerramos a pequena série Visões do Céu, que teve 9 capítulos, não por coincidência, são os 9 finais capítulos de Ezequiel. Agora nós vamos retomar. Como a gente ficou um tempo longo só falando do templo, a gente vai ter que retomar a história para que você perceba a cronologia bíblica, entende? A gente não pode ir falando, se a gente não ficar sempre apontando, sempre pontuando a cronologia. O que é a cronologia? É o tempo histórico.
Então, quando você conta um fato bíblico, você precisa colocar na mente mais ou menos em que época isso aconteceu. Então, se eu estou falando do templo, da destruição do templo, eu estou falando do ano do reinado do rei Zedequias em Israel, em Judá. Então, em que época reinou Zedequias? Ele reinou na época do rei Nabucodonosor na Babilônia. Foi a mesma época que os profetas profetizaram. Jeremias, Ezequiel. Ezequiel fala que ele começou a profetizar no 30º ano. Bom dia, minha amiga Fátima. Vai com Deus. Ele começou a profetizar no ano... Ele fala que no ano 30. Então os eruditos ficam meio bolados. 30 de quê? Alguns acharam que era o ano 30 do rei Josias. Ou era 30 anos após a morte de Josias. E alguns acharam que era o 30º ano da vida do próprio profeta. Aí eu, como eu não gosto de confusão, eu absorvi as duas informações e uni numa só. Então, para todos os efeitos, é o 30º ano depois da morte de Josias e é o 30º ano de vida do profeta Ezequiel. Você está entendendo? E isso tudo coincide mais ou menos em 586 antes de Cristo, que foi mais ou menos o período da tomada de Jerusalém. Eu falo mais ou menos porque ela levou aí pelo menos uma década entre o primeiro cerco e o terceiro cerco. Pronto! Cronologia acertada. Vamos fazer uma revisão do texto para recomeçarmos a série Os Grandes Profetas Maiores. Então ele começa aqui contando quando ele começou a profetizar. E aí ele diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Perdão. Você viu que eu cometi aqui uma incongruência. Aqui estou falando aconteceu nos dias de Josias. Claro, eu não estou falando do profeta que eu quero o profeta Ezequiel, e estou lendo Jeremias. Jeremias profetou na época de rei Josias. Ele começou provavelmente com seus 13, 20 anos. Mas perdão, não é Jeremias que eu estou caçando. Eu dei uma escorregada. Se eu soubesse editar, eu tiraria essa parte. Mas eu não sei, até falei com os amigos que me prometeram um curso disso. Mas até eu aprender, meu amigo, até eu ter disposição para me debruçar sobre isso, eu preferia que o Senhor do Céu me mandasse um editor. Ele já mandou 3, mas dos 3, nenhum ainda se apresentou. Então eu apelo aqui para os meus 3 editores: acordem,
Eu estou aqui pedindo help. Ezequiel, agora sim, a primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu em meio aos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi as visões de Deus. O profeta no 30º ano, depois da morte de Josias, no 30º ano de sua vida, às margens do rio Quebar, ele tem uma visão do céu. E o que ele vê? Ele vê anjos descendo do céu. E anjos descendo do céu, o motoqueiro passou me olhando e quase derrapou. Se você for um seguidor aqui do canal, está inscrito? Saudações. Deus o abençoe. Então ele estava no 30º ano do rei Josias e da vida dele, teve essa visão do céu e ele viu anjos maravilhosos, indescritíveis. Tanto é que quando ele começa a falar como eram, ele fala, tem 4 faces. E essas 4 faces parecem face de homem, parece face de águia, parece face de boi, parece face de leão. Não estou entendendo. E ele fala, e eles têm pés como rodas, e os animais, eles não precisam se virar para seguir direção diferente, porque ele vê de todos os lados. E ele vê mais acima desse ser o trono de Deus, e ele vê Deus sentado no seu trono. E ele fica fraco e fala, Senhor, estou perecendo. E aí Deus fala para ele, meu filho, filho do homem, homem mortal, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia. Esses meus filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Aí ele fala a profissão que ele vai exercer agora. Você, meu amigo Ezequiel, não será mais meu sacerdote. Doravante, você será meu atalaia. Sabe o que é atalaia? Atalaia é aquele soldado que fica em cima do quartel, naquela guaritinha, observando tudo o que acontece lá fora. Agora vamos transportar para a cidade. Atalaia é aquele que fica na guarita, em cima do muro da cidade, olhando para fora, para ver se não tem nenhum inimigo à espreita, tentando adentrar aos muros da cidade. Atalaia é outra palavra para vigilante. Meu amigo Ezequiel, você será meu vigilante. Tá vendo? Por isso que eu gosto de Ezequiel. Ezequiel é meu patrono. Eu tenho 2 profissões. Graças ao vigia das pessoas, exerci mais de 30. Talvez estou exagerando. Mais 2 eu tenho registrado no Ministério do Trabalho, da Educação. Eu sou vigilante de registro. Exerci a profissão por 10 anos. E eu sou professor já faz 20 anos. Eu tenho o título, esses 2 títulos, que para mim é uma honra.
eu exerci com muito respeito a profissão de vigilante. E exerci, ainda exerço, mas com algumas restrições médicas, a função de professor. Então eu tenho registrado em carteira mais de 4 décadas de trabalho. Exerci variadas profissões, muitas. Então o atalaia é esse vigilante que fica observando. Por que o canal chama Vigia das Pessoas? Não é porque eu estou vigilando a sua vida, não. A inspiração veio enquanto eu lia Jó. Jó, ele fala assim, reclamando de Deus: veja, o Senhor me pegou pela garganta, me apertou com tal força que amarrotou a minha roupa. Aí no capítulo 7 ele fala assim: por que o Senhor está me perseguindo? Será que é por causa dos pecados da minha juventude? Para de me perseguir. Aí ele fala no 7, lá pelo meio do 7, no final: ó, vigia das pessoas. Daí nasceu o nome do canal, Vigia das Pessoas. Ele é o poderoso vigia das pessoas, que está sobre o muro de Jerusalém, a nos observar. Enquanto ele nos observa, ele nos guarda, porque ele está olhando para fora, para prevenir os combates, os ataques do inimigo. E ele está olhando para dentro, nos protegendo. E aí, o atalaia, ele faz, o atalaia Jeremias, o vigilante Jeremias, o vigia Jeremias, ele faz várias advertências, avisando do cerco de Jerusalém. E ele fala contra a cidade. E no capítulo 7 ele diz: o fim vem, veio a palavra do Senhor a mim. E tu, homem mortal, dize: assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Lembra que o anjo celestial tinha 4 faces: norte, sul, leste e oeste. O fim vem sobre os 4 ventos da terra, sobre todos os cantos onde Deus está de olho. Deus disse que vai derramar o seu furor sobre a terra. Aí tem um sacerdote que fala assim, não sei o nome dele. Tá, quando eu chegar lá eu comento. O sacerdote, porque tinha 10 sacerdotes falando que Jerusalém não seria tomada. E tinha 2 sacerdotes, Jeremias e Ezequiel, dizendo que seria sim. Jeremias estava ainda em Judá, em Jerusalém, e Ezequiel já estava cativo. Ele foi levado, acho que na primeira leva, no 5º ano do rei Joaquim. E o profeta falava, não, os falsos profetas, que eram 10, 8, falavam, não, nós voltaremos a ajudar. O templo será reconstituído e tudo que foi pego do templo ou da cidade será devolvido em 3 anos. E aí o profeta falou, não acontecerá isso. E você vai morrer. O profeta Jeremias falou para um dos falsos profetas.
Não lembro o nome dele agora, mas está aí. E um outro profeta falso também, quando ele viu o profeta Ezequiel falando daquela visão da panela, frigideira, ele mostrou a frigideira como um muro interrompendo a visão da cidade. Simbolicamente quer dizer que Deus está longe da cidade, porque os homens ergueram um muro entre si e Deus. E aí Deus foi proibido de entrar na sua própria casa. Então esse profeta disse, falando da panela, nós somos como panelas, nós estamos dentro da panela. Então está tudo bem. Se estamos dentro da panela, panela de Deus, estamos protegidos. Nós somos a carne e Deus protegerá-nos. Deus protegerá a sua panela. Não tem hoje essa linguagem na igreja? Dentro da igreja de Deus existem as panelinhas, as panelas. Então, tem um grupo dos jovens, tem o grupo dos anciãos, tem o grupo das mulheres, tem o grupo das crianças, são panelinhas. Talvez daqui dessa imagem tenha vindo essa visão das panelas. Só tem um problema, meu amigo. Deus fala depois, eu não achei aqui o texto, mas nós já até comentamos sobre ele. Lembra, nós só estamos fazendo uma revisão. Eu vou cozinhá-los até matá-lo. Ô Senhor, misericórdia, Pai. Voltei. Desculpa, o motoqueiro derrapou ali. Está sendo atendido por um outro que vinha atrás. Eu fiquei nervoso. É a segunda vez que isso acontece. Graças a Deus eles estão bem. Graças a Deus eles estão bem, estão firmes. Mas, gente, a moto é um veículo perigosíssimo. A moto é perigosa porque quando ele derrapou... Tudo bem, meu irmãozinho? Passa por aqui. Passa por aqui. A moto é perigosa porque ainda bem que tinha pouca gente no trânsito. Quando ele derrapou, os carros não pegaram ele. Saudações, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor também. Esse é o meu... Pode falar você como eu sinto mais jovem. Esse é meu amigo Anael. Anísio. Eu sempre erro, né? Meu amigo Anísio, ele segue lá o canal. Eu fiquei até nervoso aqui que eu tava gravando e o motoqueiro derrapou ali. Eu vi também. Nossa. Eu corri ali para tentar segurar o trânsito, mas graças a Deus não tem muita gente. E graças a Deus ele se levantou e tá tudo bem. E a moto também tá funcionando. É a segunda vez que isso me acontece, essa semana. Nossa. Eu tô aqui e o motoqueiro derrapa aqui na minha frente. Um dia eu tava lá perto da ponte do shopping e um menino com aquele skate, né? Sim. Derrapou na frente, tá até nos canais, você vai acabar vendo ele aí. Então eu não sei. O senhor tá bem? Tá seguindo os vídeos? Tá gostando? Pode ver lá que tem sempre um likezinho lá. É seu, obrigado. Tá sempre lá. Então hoje, como eu dei uma parada, não sei se o senhor percebeu, eu avancei o profeta, quando eu cheguei ali nos capítulos 5, 6, eu avancei e fui pro final. Mas foi estratégico, porque o profeta ele começou a ver o templo de Jerusalém. E ele começou a ver um templo sendo destruído, sendo paganizado. E aí lá no final do livro de Ezequiel, Deus mostra para ele um templo novo, restaurado.
É por isso que quando eu falei do templo profanado, eu precisei falar do templo restaurado. É porque ele foi. Deus levou ele até o futuro e O que ele viu? ele viu, primeiro ele viu o templo profanado, né? E depois E depois o templo restaurado. é sobre essa restauração que nós estamos falando aqui. O templo de Deus tem um nome. É Jesus Cristo. É por isso que ele disse assim, ó: vocês me destruirão o templo e eu reconstruirei em 3 dias. É por isso que eu estou explicando aqui que o templo, desde o templo que Moisés fez, o tabernáculo, depois teve o templo de Zorobabel, depois teve o templo de Herodes. Esse templo, aquele templo que Jesus viveu nele, e que o discípulo falou assim: mas olha que beleza desse templo. Aí Jesus disse: não se encante com esse templo, com essas pedras que eram mármores maravilhosos, brancos, né? Eu destruirei em um dia e em 3 dias reconstruirei. Isso! Aí eles falaram: você tá ficando doido? Levou mais de 100 anos. 40 anos para construir esse templo? Quase 100 anos para deixar. É, e você vai construir em 3 dias? Mas aí o próprio apóstolo, o próprio discípulo, né? É apóstolo mesmo, né? É. Ele fala: mas ele estava falando do templo de seu corpo. É. Então, meu amigo Anísio, eu não posso esquecer, Anísio. Tá no zap. Só mandar bom dia. Você já mandou oi? Não, tem que mandar bom dia lá para mim adicionar o seu. Ah, tá. Tá bom, depois a gente vai fazer isso aí. E me perdi também. Tem um grupo do WhatsApp para poder debater. É o grupo Vigia das Pessoas. Eu não coloquei o senhor ainda? Não, ainda não. Vai acontecer. Eu estou falando aqui, inclusive ontem eu comentei, nós temos, além desse grupo do WhatsApp, tem um outro grupo que é o grupo daquelas pessoas que eu conheci aqui na rua. E esse grupo, pela graça de Deus, já passou de 20 pessoas. Aí, tá vendo? Olha, eu vi o Anísio aqui esses dias, tem o tiozinho aqui, que eu esqueci o nome dele, Léo. Ontem eu conheci um casal de jovens, eles não são um casal, eles são um casal de amigos, eles trabalham juntos, 2 jovens. O Estevão, esse eu lembrei por causa do Estevão lá, e a Aline. Então, o que eu faço? Eu estou colocando essas pessoas nesse grupo de intercessão. É por esse grupo que eu estou orando. Esse eu não abri ainda, Sim. o grupo. Eu estou, por exemplo, eu já fiz o grupo, está lá, mas eu só estou colocando as pessoas, mas eu não abri o grupo ainda. Mas eu intercedo por eles, por vocês. Hoje de manhã eu não acordei às 3. Estava contando aqui que eu estou de férias, então eu posso ficar até meio-dia aqui. Mas está sendo muito bom, muito gratificante, porque nós estamos aqui gritando. Eu disse, lembra aquela passagem que o Amós fala? Ele explicando por que ele virou profeta. Ele disse: eu era boieiro, mas Era cuidador de vaca. Sim. E Deus foi lá me chamar, falou: vai, prega em Jerusalém. Sim, e ele explicou assim. E ele ainda fala, quando conversam com ele, o que você está fazendo aqui? Fala: não sei, foi Deus que me mandou. Vai profetizar eu não lá sou na sua profeta, terra. eu não sou filho de profeta, eu não sou família de profeta, mas Deus mandou. Mas, em rugindo o leão, quem não responderá? É isso que o profeta fala. Ele fala que O foi leão Deus rugiu. Quem foi o leão rugindo? Deus, dentro do coração dele. E quando Deus ruge dentro do nosso coração, a gente tem que vir e começar a gritar. É o que eu estou fazendo aqui no monte da internet. Eu estou falando: escutem os profetas. Porque Jesus disse: ouça o que Moisés disse, atentai para o que os seus profetas disseram, porque eles falam o que de mim está sendo dito na Bíblia. Então todos os profetas, eles estão falando de Jesus. É por isso que quando eu cheguei no templo, eu tive que demorar, fiquei 9 capítulos só falando disso. E ainda tem coisa para falar. Se for pegar, vai ficar 1 ano. Porque os detalhes são maravilhosos, a história dos profetas. É verdade. Jeremias é maravilhoso.
Sim. Acabamos de falar de Jeremias. Agora estão falando de Ezequiel. Daniel. Ezequiel foi levantado como escravo. Estava lá no meio dos escravos trabalhando e Deus levantou. Na realidade, Deus nunca levantou ninguém perfeito. Sempre era imperfeito. Não, mas quando ele virou escravo, ele já era... Ele era sacerdote. Ezequiel era sacerdote? Ezequiel era sacerdote, você acredita? Imagina. Você foi contratado para sacerdotizar. Inventei um verbo agora. E aí, aqui um problema. Quando ele foi levantado para sacerdote, o rei da Babilônia veio e cercou Jerusalém. Ele perdeu o emprego. Não podia mais sacerdotizar. Por isso que ele foi como cativo e virou profeta. E precisava, porque não tinha pregador entre os escravos. O senhor entendeu muito bem, meu irmão Anísio é bem sabidinho. Que Deus o abençoe. É isso. A palavra de Deus é a verdade e a vida. Temos que ler a palavra. Eu vi na palavra. A palavra não muda. Não muda. É por isso que ele fala assim, ó. Não foi ele que falou, foi o anterior, o Jeremias. Falou assim, olha, vocês têm que seguir essa palavra. Vai lá e lê para o rei. Aí começou a ler para o rei Josias. O rei Joaquim. O que o rei fazia? Ele lia uma página, ele pegava e rasgava e jogava no fogo. Lia outra, rasgava e jogava no fogo. É o que nós estamos fazendo hoje. Mas aí ele disse, por que vocês estão jogando a minha palavra no fogo? O cerco virá sobre Babilônia. E virá sobre Jerusalém. Babilônia vai fazer o cerco. E o cerco virá de novo. E a pendenga será a mesma, meu amigo Anísio. A discussão, e ela já começou. Se você reparar aí, ó. Com certeza. Essa briga que o senhor está vendo aí, direita e esquerda, não é outra coisa, senão uma briga religiosa. Parece política, não parece? Parece. Mas não é. É o diabo lutando contra as leis de Deus. O misterioso da coisa é que o lado da direita política está defendendo a Deus e o lado da esquerda política também defende alguma coisa que parece certa. E aí você fica sem saber para que lado vai. Se eu for para cá, o lobo me pega. Se eu for para cá, o leão me pega. Não, mas a gente sabe. Nós temos que ficar em cima do muro. Sim, Ezequiel foi escolhido para ficar em cima do muro. Deus disse, você vai ser meu atalaia. Atalaia é aquele guarda que fica em cima do muro. Então, o nosso papel é esse. Falar assim, ó, meu irmão, você está querendo entrar aí nessa briga política? E isso vai acabar em lama. Não importa se é a direita, se é a esquerda. Deus não nos levantou para disputas políticas. O próprio profeta Daniel foi político, mas ele não foi levantado para ser político. Não é engraçado? Ele trabalhou nos reinos de Babilônia, da Medo-Pérsia e acho que foi assim. Ele passou por vários. Chegou a ser governador, né? Por vários imperadores. Então ele passou como ministro, governador, como chefe. Governador era quase rei. Ele era o primeiro ministro dos ministros. E que existiam A 3 ou Babilônia 4. nunca cresceu tanto quando... Então, ou seja, será que Daniel está nos indicando para sermos políticos? Não. Sim. Acho que não. Se você... Agora eu vou pegar o povo agora. Sim. Se você foi pegado como cativo e você foi forçado a ficar lá no meio deles, se você foi eunuquizado, tirado da sua pátria, tirado da sua liberdade, aí sim. Mas eu acho que não é o caso nenhum de nós aqui, não é? Nós estamos livres. A gente não precisa
pular nessa panela. Lembra que o profeta, o mau profeta falou aqui: ai que bom, estamos na panela, então nós somos carne, estamos sendo cozidas por Deus. Não, meu amigo, Deus não cozinha ninguém. Quem está cozinhando, você, é o cramunhão, é o Satanás sanguinolento. Ele está nos cozinhando como cozinha sapo. Você já viu fazer sopa de sapo? Você fica pulando, Não? Eu acho que ele já viu, porque ele viu o sapo pulando. Quando você joga o sapo na panela, fervendo, ele faz isso. Ele pula e sai correndo. Mas como é que Satanás está nos cozinhando como igreja? Ele pega a panela, coloca o sapo dentro e vai aquecendo o fogo devagarinho. Aí ele não pula. O sapo pensa que tá gostoso. Oi, eu tô aqui na igreja de Deus e tá bom. Vamos lá, irmãozinho. Daqui a pouco, quando você perceber, a água já tá fervendo. E aí não tem como fugir mais. Quando o sapo vê que a água está fervendo, ele tenta pular, mas não dá mais. Então hoje, em 2024, nós como igreja, estamos sendo cozidos nos ventos filosóficos. É só você ler o capítulo 8. Eu já falei sobre o capítulo 8. As abominações que aconteciam no santuário. Quem que é o santuário? O santuário é a igreja de Deus. Então aqui, eles fazem quase 4 coisas terríveis. O que eles faziam aqui? Eles faziam as pinturas dos deuses do Egito dentro do templo, para começar. Eram 4 coisas, não lembro agora de qual é esse, minha filha, não consigo lembrar. Faziam essas pinturas terríveis dentro do templo, e Ezequiel está vendo. Deus está falando, está vendo? Eles adoravam um Deus, não sei se o senhor conhece esse Deus, Tammuz, viu falar nesse Deus? Eu vi mais ou menos alguma coisa. Foi um Deus que nasceu a partir do relacionamento da mãe com o pai dele, que era um Deus também que tinha sido morto. A mãe teve relação ali com ele e nasceu esse Tammuz aí. Eles estavam adorando o Tammuz dentro do templo. E tem mais outro aqui. Ele fala assim, ó, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que estão fazendo na casa de Israel, para que me afaste do meu santuário, mas você ainda vai ver coisas maiores. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então eu disse, está vendo o que estão fazendo? Toda forma de répteis, de animais abomináveis. Eles estão desenhando esses deuses egípcios na parede. E tem 70 homens, anciãos, sacerdotes, profetas. Com Jazanias, filho de Safã, andava pelo meio deles, adorando essas pinturas, e ele estava com seus incensários, eram sacerdotes, seu incensário é sacerdote. E você vai ver coisa maior ainda do que estas. Levou-me à entrada da banda e viu mulheres assentadas, chorando por Tammuz. Tá vendo aqui, ó, Tammuz aí? Depois, ele entrou entre o pórtico e o altar e ele viu 25 homens de Deus. Imagina, nós aqui, 2 mais 23, virados para o leste. O leste está para lá. Quem é que nasce no leste? Eles estavam virados para o leste, adorando o sol. 25 homens. Com o incensário na mão, adorando o Deus Sol. Aí Deus fala, você está vendo que é abominação? Você acha que dá para viver assim? E Deus fala, não. Por isso eu vou mandar castigo. Por isso vocês vão ser tomados
Por isso eu vou levar toda a glória da cidade, todo o ouro de Jerusalém e vou levar para a Babilônia. Aí aqui nós paramos, aí nós fomos lá para o capítulo 40 e aí Deus mostra uma alternativa para o pecado dos homens. Qual que é a alternativa? A alternativa é nos cansarmos dessa vida medíocre aqui da terra e começarmos a sonhar com o templo, com o santuário no céu. Entende? E aí sim ele mostra Jesus como sacerdote, sumo sacerdote. E nós, todos os cristãos, viramos sacerdotes na mão de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. E todo aquele que foi batizado em nome de Jesus se tornou automaticamente sacerdote. Aí o escritor de Hebreus fala assim: segundo a ordem de Melquisedeque. Você conhece a história de Melquisedeque? Poucas partes. Então, Melquisedeque ele era um sacerdote de Salém. E Abraão deu donativo, deu dízimo para ele. Ou seja, se Abraão estava dando para Melquisedeque, quer dizer que Melquisedeque era maior. E aí o escritor de Hebreus, que a gente acha que é Paulo, está falando assim, ó: mas Jesus Cristo é sumo sacerdote, não na ordem dos levitas, porque ele nem seria sacerdote, mas ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nessa linhagem, Jesus é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Você ouviu por que nós não podemos nos envolver em pecado de maneira nenhuma? Difícil, né, meu? É difícil, mas não é impossível. Jesus disse para os discípulos que falaram que era impossível esse rico se converter e ir para o céu. Ele falou: é verdade. Não, mas o rico, para o homem é difícil. A história do rico. Não, mas a história é que eu tenho que ir, porque senão eu não termino hoje a minha. Mas a história do mas rico, ela Deus, é uma história. Para Deus tudo é possível. Não, mas a história do rico é uma história legal. É muito legal. Porque quando ele pergunta a Deus o que eu faço para ganhar a vida eterna, Deus fala para ele: você é dizimista? Sou. Você ouve a palavra? Ouve da lei de Deus? Então tá bom, tá tudo certo, você tá no caminho. Mas ele queria o primor. Eu também tô com dor no joelho, por isso que eu ando e diminui a dor. É que nós é quase tiozinho. Ele queria o primor da coisa. Sim. Ele queria o primor da coisa. Aí Deus pega e fala para ele: então vende tudo que tem e siga-me. E siga-me. Entendeu? E ele vendeu? Não. Ele se apegou aos seus bens. Tem gente se apegando a ninharias. Trocando, vá com Deus, trocando em troca da vida eterna. Pelo amor de Deus, pare de se apegar a coisas pequenas. Tem gente que passa a vida inteira para comprar uma casa, para comprar um carro bom, bacana. Isso não quer dizer nada. O que Deus quer é você. Entende, meu amigo? Não fica se apegando a coisas, a bens. Cícero, eu tenho que ir para me terminar meu. O senhor promete que continua aqui? Outra hora eu faço aqui. Porque eu estou fazendo um resumo para a gente retomar os estudos. Eu trouxe uma luva para o senhor aqui, dá para ver e dá para mexer no celular. Um dia você vai me ver, obrigado. Vai com Deus, meu irmãozinho Anísio. Deus te abençoe. Então é isso, retomando, nós precisamos viver vida santa. Não basta estar dentro da panela. Nós precisamos estar dentro da panela certa. E qual que é a panela certa? Essa aqui. O profeta Jeremias disse, Ezequiel está falando, é essa panela que você tem que pular dentro.
Tá bom, garoto Juca? Vá com Deus. Qual que é a panela certa? Essa aqui. Ezequiel disse, Jeremias disse especificamente, vá lá e leia para o rei. Se o rei se converter, Deus vai se arrepender do mal que intentava fazer. Sim. E depois que eles fizeram as abominações, Deus promete castigo. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras. Esses intendentes aqui são os juízos de Deus caindo sobre a cidade, a igreja de Deus se perverte, Deus fala, vai haver castigo. E ele trouxe castigo para aqueles povos. Mas ele disse assim, você está vendo, Jeremias? Ezequiel, você está vendo, Ezequiel? Existe um grupo aí que está gemendo e chorando quando vê essas maldades diante do altar de Deus. Esses são pessoas que quando veem as abominações, eles ficam de corações consternados. Esses que não suportam ver injustiças, a esses, Ezequiel, você vai carimbar na testa com uma marca, o sinal de Deus. E o sinal de Deus é esse aqui. Então, no capítulo 10, ele tem uma segunda visão desses querubins. Esses anjos que Ezequiel viu no capítulo 1, 2, ele viu de novo aqui. Agora nós já estamos no capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. Eis que estavam à entrada da porta 25 homens, no meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo, e disse, filho do homem, esses são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade. Quantos homens tinham lá no capítulo 8 adorando o sol? 25 homens. Eu não sei não, se não for esse mesmo grupo aqui, viu? Eles estão dando conselhos errados e falavam para Ezequiel e Jeremias, não está próximo o tempo de edificar casas. Essa cidade é a panela e nós a carne. Ele está falando contra a ordem de Deus. Deus falou, vão para a Babilônia, façam construções, compram campos. Mas ele está falando, não vamos comprar casa não, vamos ficar quietinho aqui. Babilônia é a panela e nós carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó homem mortal. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse, o Senhor fala assim, diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes as suas ruas de mortos.
Portanto, assim diz o Senhor: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. E vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor. Eu vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis as espadas nos confins de Israel. Vos julgareis e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, vai acabar a mordomia. Vai acabar com essa história de ficar adorando deuses de pau, pedra, madeira. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Quando o povo se perverte, Deus se revolta contra ela. E aí sim ela vira uma panela de carne. E aí sim os juízos de Deus caem sobre ela. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e pelo Espírito Santo, e se foi de mim, visão que eu tinha visto. E falei aos cativeiros todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Aqui dá para perceber mais ou menos que o profeta ainda não estava lá no cativeiro da Babilônia. Dá para entender mais ou menos que estava naquele interregue, sabe? Estava no período entre a tomada de Jerusalém e a levada para o cativeiro. Na verdade, já tinha alguns cativos lá na Babilônia, mas ainda o templo não tinha sido tomado ainda. Vamos continuar esse estudo daqui a pouco, tá bom? Nós fizemos um resumo aqui dos primeiros capítulos de Ezequiel, para que você compreenda bem a palavra do Senhor e para que nós retomemos o nosso estudo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.